Pergunte para qualquer pessoa se o cavalo dorme em pé, e a resposta vem na hora, sem pensar. Claro que em pé. Todo mundo sabe disso. O cavalo cochila ali, apoiado na cerca, a noite inteira sobre as pernas, e parece que na vida toda nunca deita de verdade. É o que dizem nos livros de criança. É o que mostram nos filmes. É o que jura quase toda a gente que já viu um cavalo de perto, numa fazenda, numa cavalgada, parado na beira da estrada. Só que isso ou é mentira, ou é verdade pela metade. E quando você entende por que é só metade, descobre uma coisa estranha. A gente sabe muito menos sobre o cavalo do que imagina. Faça um teste agora mesmo. De tudo que você guarda sobre ele desde criança, quanto sobrevive a um encontro com os fatos de verdade? Hoje eu vou te contar o que acontece de fato quando um cavalo adormece, e por que a resposta para uma pergunta tão boba acabou sendo bem mais complicada do que parece. Vou te contar sobre o corpo dele, sobre os maiores olhos entre todos os bichos que pisam em terra firme, sobre uma visão que cobre quase um círculo inteiro e sobre 2 pontos em que o cavalo não enxerga absolutamente nada. Vou te contar o que o cavalo lembra e o que ele entende da gente, e por que aquela história de bicho burro e medroso não passa no teste. E ainda tem uma coisa muito estranha. O cavalo que você imagina na cabeça, o castanho ou o preto, no campo ou na baia, é mais novo do que você pensa. E aqueles cavalos que durante décadas foram considerados os primeiros domesticados da história, acabaram sendo um galho lateral, um beco sem saída. A gente volta nisso lá perto do fim, e é talvez a parte mais inesperada de toda a história. Vamos começar por onde a gente começou, pelo sono. O cavalo sabe mesmo dormir em pé. Isso não é invenção. Nas pernas dele, existe um sistema especial de ligamentos e tendões, que tem até nome próprio, o aparelho de fixação. Funciona quase como uma trava. O cavalo dobra um pouco a articulação, os ligamentos prendem, e a perna segura o peso do corpo sozinha, sem esforço de músculo. Dá para relaxar, baixar a cabeça, fechar os olhos e cochilar de pé, sem cair. Muito prático para quem pesa meia tonelada e não consegue levantar do chão num pulo. Mas cochilar e dormir são coisas diferentes. Para um cochilo leve, o aparelho de fixação dá conta. Já para o sono profundo, aquele de relaxamento total, com os olhos se mexendo rápido por baixo das pálpebras, o cavalo precisa deitar mesmo. De verdade, de lado ou sobre o peito, entregando todo o peso para o chão. Sem esses momentos no chão, o organismo não se recupera. E é aqui que fica interessante. Um cavalo que passa semanas sem conseguir deitar direito, numa baia apertada, no piso escorregadio, em medo constante, começa a sofrer de privação de sono. Não de cansaço. De falta de sono profundo, exatamente. Ele pode literalmente quase desabar, despencando no sono ali mesmo, de pé. Então o mito está certo bem pela metade. Em pé, o cavalo descansa e cochila. Mas para dormir de verdade, ele precisa deitar e confiar. E a palavra confiar aqui não é por acaso. No total, o cavalo dorme só algumas horas por dia, e quase nunca de uma vez. O sono vem picado, em pedaços curtos espalhados pela manhã e pela noite. E no meio da tropa, a coisa é ainda mais esperta. Enquanto alguns cavalos estão deitados, dormindo de verdade, 1 ou 2 ficam de pé ao lado, acordados, vigiando. Depois trocam de lugar. E para vigiar, é preciso um tipo de visão que quase nenhum bicho ao redor tem. O cavalo tem os maiores olhos entre todos os mamíferos terrestres. Maiores que os do elefante. E ficam dos lados da cabeça, não na frente, como os nossos. Por causa disso, o cavalo enxerga quase um círculo completo. O campo de visão dele chega a uns 350 graus. Imagine estar parado e, ao mesmo tempo, ver tudo na sua frente, dos lados e quase tudo que está atrás de você, sem virar a cabeça uma vez sequer. É assim que o cavalo olha para o mundo, enquanto pasta com o focinho baixo, na grama. Quase um círculo inteiro.
mas não completo. Existem dois lugares onde o cavalo não vê nada: bem na frente do nariz e bem atrás dele. Isso todo mundo que chega perto precisa saber. Por trás, sem voz, sem aviso, ninguém se aproxima de um cavalo. Ele simplesmente não te vê. E um animal que não vê alguém chegando de mansinho reage do único jeito que sabe. Ele dá o coice. Agora sobre cor. Tem uma crença antiga de que o cavalo vê o mundo em preto e branco, igual o cinema velho. Mentira. O olho do cavalo é montado diferente do nosso. Ele tem 2 tipos de receptor de cor em vez de 3. A faixa do azul e do amarelo ele distingue bem. Já o vermelho e o verde quase se misturam para ele. Não é ausência de cor. É outra cor, mais pobre, mas de verdade. Em compensação, no fim da tarde o cavalo enxerga bem melhor que a gente. E a qualquer movimento ele reage na hora, porque a retina dele é afiada justo para isso. Notar um farfalhar no mato antes que aquilo vire ameaça. E a audição combina. Cada orelha gira sozinha, quase meia volta, separada da outra. Uma orelha está ouvindo você, a outra, ao mesmo tempo, captando um som lá atrás. O cavalo literalmente varre o espaço ao redor sem sair do lugar. Tudo isso junto, os olhos enormes, a visão em círculo, as orelhas atentas, leva a uma ideia simples. O cavalo não é uma máquina de corrida. É um sensor de perigo ambulante. Cada centímetro do corpo dele está ajustado para perceber um predador e conseguir fugir a tempo. Já por dentro, a coisa é bem menos confiável. O coração de um cavalo adulto pesa uns 4, 5 quilos e, em repouso, bate mais devagar que o seu, dando de 28 a 44 batidas por minuto. Esse motor enorme, que empurra o sangue por um corpo de meia tonelada, trabalha mais calmo que o seu coração agora mesmo, enquanto você escuta isso. Mas o corpo poderoso tem um ponto fraco, e ele é inesperado. O cavalo não consegue vomitar. De jeito nenhum. Na entrada do estômago, ele tem um anel de músculo tão forte que o conteúdo não consegue voltar. Parece bobagem. Na prática, é questão de vida ou morte. Se o cavalo come demais, principalmente grão, ele não consegue aliviar o estômago como a gente faria. A comida fica presa dentro, começa o que chamam de cólica, e essa é uma das principais causas de morte de cavalos. Daí cresce mais um engano. A ideia de que dá para alimentar o cavalo à vontade, afinal, ele passa o dia inteiro pastando mesmo. Pastando, sim, mas a barriga dele foi feita para um fio fino de capim, que entra pouco e o tempo todo, não para um almoço pesado uma vez por dia. O estômago é pequeno, e o trabalho principal acontece na parte de trás do intestino, onde o capim fermenta e se digere. Quebre esse ritmo e começa o problema. O cavalo até respira só pelo nariz. Pela boca ele não respira de jeito nenhum. É assim que o céu da boca dele é montado. E vesícula biliar ele não tem. A bile escorre direto para o intestino. E o último dessa fila, sob um mito antigo e cruel. A ideia de que perna quebrada em cavalo é sempre morte. Hoje não é assim. O desfecho depende de qual osso quebrou e onde. Muita coisa a gente aprendeu a tratar. Só que a recuperação é difícil, porque sobre a perna pesa um corpo enorme, e o sangue chega pouco até a parte de baixo dela. Então aquela sentença dos faroestes antigos já está ultrapassada. O corpo do cavalo é um puro acordo de meio termo. Por fora, o fujão perfeito. Por dentro, um sistema frágil que não perdoa erro de cuidado. Mas o mais interessante no cavalo nem está no corpo. Tem um costume de achar o cavalo burro. Bicho grande, cabeça pequena, tem medo de tudo. Dispara por causa de um saco plástico ao vento. Que inteligência teria? A lógica é simples e completamente errada. Vamos começar pelo seguinte. O cavalo é um animal de presa. No mundo dele, por milhões de anos, valeu uma regra só. Notou algo estranho? Não investigue, corra. Os antepassados que paravam para pensar viravam almoço de alguém.
sobreviviam os cautelosos. Por isso, quando um cavalo dispara por causa de um saco farfalhando, não é burrice. É um sistema de segurança funcionando muito bem, herdado dos antepassados das estepes. E já que o assunto chegou na estepe, lembra que eu prometi uma coisa estranha sobre a idade do cavalo? Aguenta só mais um pouco, a gente está chegando lá, mas primeiro sobre a cabeça. Da mesma lógica de presa cresce outro mito. A ideia de que o cavalo ataca a pessoa para dominar, para mostrar quem manda. Mas o cavalo não é predador. Ele não tem na natureza nenhum programa de atacar por poder. Quando ele morde ou dá coice, por trás disso quase sempre está medo, dor ou defesa, não ambição. A ideia de dominação veio de histórias bem diferentes e simplesmente não cola no cavalo. E agora sobre o que o cavalo sabe fazer de verdade. Ele tem uma memória ótima e longa. Lembra o caminho por anos, lembra lugares, lembra o que viveu. E lembra das pessoas. O cavalo reconhece uma pessoa específica pelo rosto e pela voz. Mais que isso, ele guarda com que cara você chegou perto dele. Se estava brava ou tranquila. E os estudos mostram uma coisa ainda mais fina. O cavalo distingue o tom da voz humana, separa o tom gentil do irritado, mesmo sem entender as palavras. E aqui vem um experimento depois do qual a língua não vira para chamar o cavalo de burro. Cavalos foram ensinados a se comunicar com a pessoa por símbolos. Mostravam para eles umas placas. Uma queria dizer, ponha a manta em mim. Outra, tire. A terceira, deixe como está. E os cavalos aprenderam a escolher a placa certa de acordo com o tempo. No frio e na chuva, pediam a manta. No calor, pediam para tirar. Ou seja, o animal entendeu que o desenho na placa estava ligado ao que iam fazer com ele depois e passou a usar isso para avisar a pessoa sobre como estava se sentindo. Isso não é adestramento por petisco, é escolha consciente. Some a isso o fato de que o cavalo sente o seu estado de espírito. Um cavaleiro tenso, agitado, passa a aflição direto para a sela e o cavalo lê isso na hora. Uma pessoa calma acalma o cavalo. Eles refletem a gente, querendo ou não. E mais, entre si, os cavalos têm amizade para valer. Eles se coçam com os dentes ali na região da cernelha, onde sozinhos não alcançam. Não é só higiene. É assim que fortalecem o vínculo, do mesmo jeito que a gente fortalece a amizade com conversa. Por isso um cavalo sozinho, mesmo o mais bem cuidado e bem alimentado, sofre. Ele precisa dos seus. O cavalo é tropa. Arranca ele da tropa e você quebra algo importante. Então, quanto àquela história de cérebro pequeno e burrice, o tamanho da cabeça não tem nada a ver. E a palavra teimoso, com que marcam os cavalos difíceis, na maioria das vezes não significa mau caráter, e sim medo, dor ou uma sela que aperta. O cavalo quase nunca teima por maldade. Ele está tentando dizer que está mal, do único jeito que tem. A gente demorou muito para aprender a ouvir o cavalo. E, ao que parece, ainda ouve mal. Porque a história do próprio cavalo a gente também contou errado. Por muito tempo e com muita certeza. Vamos começar pela pata. O cavalo anda sobre um dedo só. O do meio. Aquilo que a gente chama de casco é a unha super crescida de um único dedo. No fundo, o cavalo passa a vida inteira na ponta de um dedo, sobre uma única lâmina de unha, na qual se apoia meia tonelada de peso. Nem sempre foi assim. O antepassado conhecido mais antigo do cavalo viveu há uns 55 milhões de anos e era do tamanho de um cachorro. O nome dele era Eohippus, um bichinho de floresta, com vários dedos nas patas. Ao longo de dezenas de milhões de anos, a floresta deu lugar à estepe aberta. Não havia mais onde se esconder, e sobreviveu quem corria rápido. O corpo se alongou, os dedos a mais sumiram, sobrou um, o mais resistente. E os de fora não desapareceram de todo. Dos lados da perna, ainda hoje, o cavalo tem uns ossinhos finos. É tudo o que restou dos dedos dos seus antepassados distantes. Essa foi a história longa.
tem uma curta, e ela é bem mais estranha. Um grande estudo genético, publicado na revista científica Nature em 2021, mostrou o seguinte: todos os cavalos domésticos do planeta, todas as mais de 300 raças, do pônei minúsculo ao gigante de tração, descendem de uma única população. Os cientistas a chamaram de Domus II, e ela vivia nas estepes do sul da Rússia de hoje, na região entre o Baixo Volga e o Don. E agora a parte mais inesperada, aquela que eu prometi lá no comecinho. Esse cavalo é mais novo do que você pensa. Em massa, por toda a Eurásia, os cavalos domésticos só se espalharam há uns 4.000 anos, mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Na escala da história humana, isso é quase ontem. As pirâmides do Egito, naquele momento, já estavam de pé havia mais de 500 anos. Ou seja, os faraós construíam os túmulos deles antes de o ser humano montar no cavalo que a gente conhece hoje. Mas tem mais. Por muitos anos, os cavalos domesticados mais antigos foram considerados os de Botai, de um povoado no atual Cazaquistão, com cerca de 5.500 anos. Era uma versão bonita. Ali estavam os primeiros cavaleiros, ali estava o começo. E a genética destruiu isso. Descobriu-se que os cavalos de Botai não são antepassados dos nossos. De jeito nenhum. São um galho separado, que se interrompeu. Um beco sem saída. E o parente mais próximo deles acabou sendo o cavalo de Przewalski. Sai daí um quadro estranho. As pessoas que domesticaram cavalos antes de todo mundo, a gente encontrou. Mas os cavalos delas não chegaram até nós. A linhagem simplesmente terminou. E o que então tinha de especial aquela população, a Domus II, por que justo ela se espalhou pelo mundo todo? Os cientistas acharam 2 genes sobre os quais agiu a seleção. Um responde por uma coluna mais forte e resistente. O outro, por um temperamento calmo, pela ansiedade mais baixa, pela docilidade. Em outras palavras, o ser humano, sem entender direito o que estava fazendo, foi escolhendo cavalos em que não dá medo de montar e que não te jogam no chão no primeiro barulho. Um cavalo cômodo pra gente. E de quebra isso fecha um par de lendas bonitas. O cavalo de Przewalski, o único cavalo que nunca foi totalmente domesticado, é muitas vezes tido como o ancestral de todos os domésticos. Não é. É uma linhagem à parte, aparentada justamente com aqueles cavalos de Botai do beco sem saída, e não com os nossos. E os mustangues selvagens das pradarias americanas e os brambis da Austrália, aquele mesmo símbolo de liberdade de 1000 filmes, aquilo não é espécie selvagem nenhuma. São descendentes de cavalos domésticos que fugiram, que ficaram bravios ao longo de algumas gerações. O verdadeiro cavalo selvagem da Europa, o Tarpan, desapareceu para sempre. O último indivíduo morreu em cativeiro em 1909. E o último ponto. Aquela mesma América. Os índios a cavalo, a perseguição pelas pradarias. Os cavalos foram extintos na América do Norte há mais ou menos 10.000 anos. Por completo. E só voltaram para lá junto com os europeus, no fim do século XV, no século XVI. A imagem do indígena americano montado num cavalo, sem a qual nenhum faroeste existe, é mais nova que a própria descoberta da América pelos europeus. Olha quanta coisa se esconde numa palavra só: cavalo. Se inscreve aí, se você gosta de histórias assim, porque daqui em diante vem fatos menores, mas não menos estranhos. A altura do cavalo até hoje é medida em mãos. Uma mão são 4 polegadas, pouco mais de 10 centímetros. E era assim que se media 1000 anos atrás, e é assim que se mede hoje. Falando em pônei. O pônei não é filhote de cavalo. É um cavalo adulto com menos de uns 147 centímetros na cernelha. A questão é só de altura, não de idade. Um cavalo pequeno vai continuar pequeno, por mais anos que tenha. Do outro lado estão os cavalos de tração. Os Shire e os gigantes belgas passam de 180 centímetros na cernelha e pesam mais de 1 tonelada. Já o menor cavalo já registrado oficialmente, de nome Tambelina, a polegarzinha, media só uns 44 centímetros.
menor que um cachorro grande. O potro fica de pé e já segue a mãe 1 hora e meia depois de nascer. Na estepe não tem outro jeito. Quem não consegue correr junto com o rebanho não chega ao fim do dia. E mais uma sobre velocidade, já que todo mundo acha que quanto maior o cavalo, mais rápido. Não é. O recorde em distância curta, perto de 70 km por hora, não foi feito por um gigante de tração, e sim por um quarto de milha, um cavalo de porte médio. A velocidade se esconde na estrutura do músculo, não no tamanho. Você já reparou como o cavalo às vezes levanta o lábio de cima e fica parado, com uma cara que parece boba? Não é careta. Isso se chama Flehmen. É assim que ele passa o cheiro por um órgão especial no céu da boca, para distinguir o cheiro melhor. Ele lê coisas que a gente nem sente. E cavalo branco, aliás, quase não existe. Os que parecem brancos, na verdade, são tordilhos. Nascem escuros e, ano após ano, vão clareando, encanecendo, até ficarem quase brancos. Um cavalo branco de verdade, com a pele rosada, é raridade grande. A gestação da égua dura uns 11 meses, quase como a da gente, só que um pouco mais. E, no total, são mais de 350 raças de cavalo no mundo. Tem entre elas umas bem especiais. O cavalo Acautec, por exemplo, brilha no sol como se tivesse sido fundida em metal, num tom dourado, quase de espelho. E se você cruzar um cavalo com um jumento, sai uma mula. Forte, resistente e quase sempre estéril. Tudo porque o cavalo e o jumento têm número diferente de cromossomos, e a cria simplesmente não tem como continuar a espécie. Isso são detalhes. Mas é de detalhes assim que se monta o cavalo de verdade, e não aquele dos livros de figurinhas. E por trás de todos esses números, é fácil esquecer uma coisa. A maioria dos cavalos da Terra, agora mesmo, vive bem diferente do que a gente costuma imaginar. Quando a gente diz cavalo, vem na cabeça uma imagem na hora. Ou um trotador bonito do Aras, ou a queridinha de um picadeiro particular, mimada com cenoura. Imagem bonita, e muito distante da verdade para boa parte dos cavalos do mundo. Segundo as estimativas das organizações internacionais que cuidam da proteção deles, há no planeta cerca de 100 milhões de equinos de trabalho. Isso somando cavalos, jumentos e mulas. 100 milhões. E uma parte enorme deles não vive em países ricos, com manejos esportivos, e sim em países pobres, onde o cavalo não é hobby nem status. É motor. Ele carrega água, lenha, tijolo, gente. Com ele se ara e se transporta carga, onde não tem carro nem dinheiro para combustível. Para milhões de famílias, o cavalo é a diferença entre dar conta e não dar conta de sobreviver. E o jeito de tratar o cavalo, pelo mundo, varia até o extremo oposto. Em alguns lugares, carne de cavalo é comida comum, antiga e habitual. No Cazaquistão, na Mongólia, na China e na Itália ou na França também. Já em outros, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a simples ideia de comer cavalo dá um arrepio. O mesmo bicho, amigo ou jantar, depende de onde você nasceu. E as regras de proteção também mudam. Em alguns lugares, o transporte e o abate são cercados de leis rígidas. Em outros, a tarefa é mais simples e mais dura, só não deixar o animal de trabalho ser maltratado até a morte. Mas tem algo mudando, e para melhor. Cada vez mais, o cavalo deixa de ser força de trabalho e vira outra coisa. Parceiro no esporte, amigo de lazer e até médico. Existe uma área inteira, a ecoterapia, em que o convívio com o cavalo e a própria montaria ajudam pessoas a se recuperar de traumas, tanto do corpo quanto da alma. Um animal enorme e sensível, que um dia levou guerreiros para a batalha, hoje ajuda uma criança que não consegue andar a sentir, pela primeira vez na vida, o que é movimento e equilíbrio. E lá na ponta dessa história ficou o verdadeiro cavalo selvagem. O Tarpan, exterminado, foi embora de vez.
O cavalo de Przewalski, o único que nunca se entregou ao ser humano, se segura com as últimas forças. A última voz de fato selvagem de uma linhagem inteira, que em todo o resto virou nossa faz tempo. E ainda assim, vamos voltar para onde a gente começou. Para a pergunta mais simples de todas, a qual, em tese, qualquer um responde sem pensar. Esqueça por 1 minuto os 100 milhões de cavalos de trabalho, os genes e as estepes antigas, as pirâmides e os faroestes. Imagine só um cavalo. Fim de tarde, um estábulo quieto ou um pasto morno. Os seus por perto. E aí está ele, enorme, cauteloso, a vida inteira pronto para disparar e correr, fazendo aquilo que é mais difícil para ele. Ele deita. Desce ao chão com todo o seu peso de meia tonelada, estica o pescoço, fecha os olhos. E só agora, deitado, sob a guarda daqueles em quem confia, ele finalmente afunda no sono profundo. Aquele mesmo, sem o qual não dá para viver. Então, o cavalo dorme em pé. Sim, e não. Em pé ele cochila, descansa, se mantém em alerta, como convém a um bicho que, por milhões de anos, alguém quis comer. Mas para dormir de verdade, ele precisa deitar. E para deitar, ele precisa parar de ter medo. Confiar. Acreditar que tem alguém por perto que vai montar guarda. E sai daí que a verdade inteira sobre o cavalo está escondida nesse gesto simples. Um bicho que enxerga quase um círculo completo, lembra de tudo, lê o nosso humor pela voz e pelo rosto. Que é mais velho que as pirâmides na evolução e mais novo que elas na domesticação. Que não ataca, e sim foge, e que a gente teimou tanto em chamar de burro e teimoso, quando ele só estava com medo. A gente viveu milhares de anos lado a lado com o cavalo. Andou nele, arou a terra, foi para a guerra, se curou ao lado dele. E mesmo assim deu um jeito de nunca conhecer ele direito. Inventou que ele dorme em pé, que é burro, que ataca por implicância, que sempre esteve na América. Quase tudo que a gente decorou sobre ele acabou sendo ou mentira ou metade da verdade. Talvez seja essa a lição principal. Quanto mais perto da gente está o animal, menos a gente se esforça para entender ele. Parece que já está tudo claro. E ele está ali, do nosso lado, há milhares de anos, e ainda sabe nos surpreender. Se essa história fez você olhar para o cavalo de um jeito diferente, deixa o like e se inscreve, assim mais gente vai conhecer ele. E nos comentários escreve em qual coisa de hoje você acreditou até o último instante, antes de ouvir como é de verdade. Eu fico curioso mesmo para saber qual dos mitos aguentou mais tempo dentro de você.